Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificastes com os teus mandamentos e nos prescrevestes o estudo da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu al divrei Torá. Como é bom termos o mapa da mina na mão. Como é maravilhoso termos a lâmpada, a luz, a lanterna, o farol, iluminando o nosso caminho. Como é bom termos o Waze, o Google Maps, para que possamos acessar, não um tesouro que está numa ilha perdida no meio do mar. Não. Mas para que possamos acessar o tesouro, que é a nossa própria essência. Essa é a grande meta da revelação das Escrituras. Ai, que delícia! Não são nem discussões religiosas, nem discussões partidárias, nem historinha para saber como é que foi o passado, ou para se engrandecer através do conhecimento. Eu sei! Você não sabe as coisas de Deus. Eu vou te ensinar as coisas de Deus. Eu vou te ensinar as coisas de Deus. Não. As Escrituras, a revelação do Eterno, servem como Waze, como Google Maps, como GPS, para que acessemos a nossa dimensão divina. Acesse a sua dimensão divina. Estabeleça uma meta correta. A meta correta da espiritualidade judaica não é salvação do inferno, porque nós não nascemos condenados. Nós não somos bandidos, nem estupradores, nem assassinos para sermos condenados. A nossa alma é pura, é sopro divino. Somos imagem e semelhança de Deus. Estabeleça uma meta correta na sua busca espiritual, meu amigo e minha amiga. A nossa meta não é termos um carro importado na garagem, igual alguns irmãos andam dizendo por aí. A nossa meta não é termos um apartamento na praia e uma fazenda, e sair andando com chapéu de couro dizendo: quão afortunado, eu tenho a bênção de Abraão. Não se engane. Mas lá naquele programa da televisão fala... Esqueça. A meta da revelação das Escrituras é nos dar o mapa para que cheguemos à nossa essência espiritual, que é o maior tesouro que existe. E a partir deste chegar na nossa essência espiritual, nos tornamos felizes, serenos, pacíficos, corajosos, pessoas de fé, justos, amorosos. E a partir dessa revelação, mais do que tudo, formamos uma sociedade. Judaísmo não é religião. Judaísmo não é uma fé individual para que você alcance as alturas e a satisfação espiritual. É muito mais do que isso. É isso e muito mais. O judaísmo é um plano coletivo. Por isso que é uma revelação nacional para uma nação. Mas que tem como meta a elevação de toda a humanidade. Tem vários versículos falando disso. Entenderam? Lulei Toraterra Shashuai, dizia o rei Davi, se não fosse a sua Torá, que é a minha diversão. O rei Davi fala como se ele fosse uma criança pequena. Ele se refere à Torá como Shashua. O que é Shashua? Shashua é
Aquele brinquedo que a criança gosta tanto, aquele ursinho, aquele brinquedo afetivo, que é tão querido para a criança que o rei Davi usou ele como instrumento de comparação para chamar a Torá. Se não fosse a sua Torá, que é a minha diversão. Ou seja, eu não estudo a Torá, dizia o rei Davi, eu não estudo a Torá, eu não estudo a palavra divina porque eu tenho que cumprir uma ordem. A minha relação com a revelação divina não é uma carga, não é um jugo. Eu não sou um burro com um jugo em cima de mim. A minha relação com a revelação divina é prazerosa, afetiva. Eu amo a Torá, feito uma criancinha com seu brinquedo predileto. E se não fosse a Torá? E se não fosse essa revelação? As avadeti beoni. Eu me perderia na minha pobreza. E se perde na pobreza. O que é pobreza? Pobreza é a identificação com a dimensão pobre do ser humano. Qual é a nossa dimensão pobre? A nossa dimensão pobre é aquela dimensão que nunca aglomera, que toda hora consome. E consome significa extermina. É a nossa dimensão física. É a nossa dimensão instintiva. O prato de comida, por mais gostoso que ele seja, o sabor vai durar somente alguns segundos, alguns minutos. E aquilo no nosso corpo, de forma reconhecível, também não vai durar quase nada. Da mesma forma, um prazer sexual, quanto tempo ele dura? Uma viagem? Diz o rei Davi, se não fosse a tua Torá que me alça, que me eleva para o mundo espiritual, aquele mundo no qual o conhecimento não se perde, as boas ações não se perdem, os bons sentimentos não se perdem, no qual a gente só vai amealhando, juntando tesouros espirituais em cima de tesouros espirituais, então eu me perderia na pobreza. Eu estaria andando de cavalo, puro sangue, eu estaria comendo as melhores comidas, e qualquer hora eu caía na depressão. Não se engane, não se engane. Ninguém está falando, o judaísmo não tem voto de pobreza. O judaísmo não coloca a riqueza como algo ruim, mas tampouco como meta. A riqueza pode acontecer. Se ela acontecer, ela pode ser um teste também. Assim como a pobreza. Mas a grande meta é a riqueza espiritual, é acessar o espírito. Vamos lá. Tefilim.